A esgrima é uma atividade que evoluiu de uma forma de combate mortal para um esporte competitivo. Já era praticada nas civilizações antigas em 1190 a.C. Apareceram os primeiros desenhos de lutas de espadas em templos egípcios. A palavra surgiu do antigo provençal esgrima, do vocábulo germânico "skirmen", que significa proteger. No século XIV, a Europa possuía dois grandes mestres da esgrima, o alemão Johannes Lichtenauer e o italiano Filippo Vadi. Ambos documentaram diversas técnicas de combate que envolvem adagas, espada de uma mão, espada longa, lanças, duelo com e sem armadura. E já as primeiras escolas de esgrima, abertas para a população local, são datadas na França no século XVI. No século XVI, muitas das técnicas foram reescritas e reimpressas pelos mestres Paulo Hector Mayer e Joachim Mayer da esgrima alemã. Neste século, a esgrima alemã tendeu seu enfoque esportivo da arte, ou seja, deixou aqueles princípios bélicos. E foram abertas as primeiras escolas de esgrima na França. Na França, essa escola de esgrima tinham pistas desenhadas no chão e tinham sido criados novos golpes e escritos tratados, ou seja, eles mudavam novamente a técnica de combate da esgrima. A posição principal da esgrima passou de ser abordada de uma nova forma, a posição de guarda, e criou-se o golpe perna de adversário, que hoje em dia é um dos golpes principais na esgrima esportiva. Após essa tendência da esgrima ao lado esportivo não bélico, a arte foi se aperfeiçoando de modo que trazia essa segurança para os lutadores de esgrima. Então, esse material de esgrima começou a evoluir, tornando-se mais parecido com o que temos atualmente na esgrima, que nós temos as luvas, as máscaras, os punhais, os coletes, que fazem esse esporte ter toda essa segurança a mais. A gente pode deixar aqui, que acho que é uma das coisas principais que faz diferença, que se passou do século XV para o XVI e do XVI adiante, foi que após todo esse acontecimento, a esgrima se tornou muito mais um cara, trouxe muito mais um caráter esportivo e não uma característica bélica, que era o que ela tinha em seu princípio. E no século XX, em 1913, surgiram as regras internacionais da esgrima, alcançando enfim seus objetivos atuais, que é a educação física e mental de seus praticantes, e a modalidade foi incluída em várias competições, como por exemplo Olimpíadas. Vamos falar agora das roupas da esgrima, que são constituídas é, por máscaras que são utilizadas para prevenir que a pessoa se machuque, o que era uma ameaça aos esgrimistas há alguns anos atrás. O visual da roupa do esporte não mudou muito. O uniforme todo branco e as máscaras protetoras de rosto são muito parecidas com que eram usadas quando o esporte começou. Porém, as roupas hoje proporcionam mais segurança para os competidores. As roupas atuais são reforçadas por um plastão por baixo, por baixo e feitas de tecidos mais resistentes e elásticos, proporcionando maior conforto e liberdade de movimento ao atleta. As máscaras hoje em dia con- contam com tela de aço inoxidável e peças de proteção para pescoço e área da nuca, o que faz o esporte, o que faz a roupa mais robusta e o esporte muito mais seguro agora. Saudação. Antes de brandir a espada, antes de fazer qualquer coisa, existe um movimento da esgrima importantíssimo, a saudação. Mais uma ética do que necessariamente uma regra. A saudação faz parte da tradição do início do esporte. Os dois esgrimistas precisam ficar frente a frente, dispor os pés de maneira que os calcanhares se encostem e precisam erguer a arma primeiro na altura da cabeça. Depois, erguem a lâmina no ângulo de 45 graus com o tronco, saudando o oponente. O mesmo deve ser feito para o público e para o árbitro. Guarda. Feitas as saudações, é hora do combate, mas esse deve se iniciar a partir da posição correta. A guarda. É o ponto de partida de todos os movimentos da esgrima.
e também pede uma postura específica. O esgrimista em guarda deve ficar lateralmente na pista com o seu braço dominante mais próximo ao adversário. Na mesma direção dele deve estar apontando o pé frontal. O pé traseiro aponta para fora da pista, formando um ângulo de 90 graus. A arma deve ser empunhada na altura do peito e em direção ao adversário e os joelhos precisam estar levemente flexionados. A guarda é a posição inicial do combate porque ela é essencialmente defensiva. Há inclusive variações da guarda durante a partida, para se defender dos ataques, a quarta, a sexta e a sétima. O funcionamento dessas é simples, basta traçar duas linhas imaginárias no seu tronco, dividindo-o em 4 porções. As 2 porções superiores são a quarta e a sexta, e as inferiores a sétima e a oitava. Identificar as porções é também bastante fácil. As porções ao lado do braço que empunha a arma são a sexta e a oitava, e as porções do lado oposto são a quarta e a sétima. Marchar e romper. Marchar e romper são o básico dos movimentos da esgrima. Partindo da posição de guarda, o primeiro desloca o esgrimista para frente com a perna da arma dando a iniciativa e a traseira acompanhando, mas sempre mantendo a postura da guarda. O romper é simplesmente o contrário, com a perna traseira dando a iniciativa para trás e a perna da arma acompanhando, e sempre mantendo a guarda. Claro. Afundo. O afunda nos principais golpes da esgrima. Ele parte da guarda e flexiona o joelho mais intensamente, lançando automaticamente o braço armado para frente, enquanto o braço desarmado é jogado para trás. Para a precisão desse movimento da esgrima, é necessário que o calcanhar seja a primeira coisa a encostar no chão e que o cotovelo do braço armado esteja em sincronia com o joelho que se flexiona. Estocada. A estocada é uma espécie de combinação da marcha com o afundo. A diferença perceptível é a menor flexão do joelho. Para a execução correta, no entanto, são 2 pontos essenciais: o alongamento total do braço armado e a iniciativa do braço em relação à perna. Se no afundo o joelho vai e o braço acompanha, na estocada, assim. Parada. A parada é um movimento da esgrima de contra-ataque, só que é defensivo. É uma ação de proteção que possibilita uma pontuação posterior. Diferentemente de uma simples defesa, a parada desvia a arma do oponente, deixando-o vulnerável por valiosos centésimos. Mas não é simples de se fazer. A sua execução deve combinar a sincronia de cotovelo e pulso, um esticando-se enquanto o outro gira, e o acerto do tempo do golpe, que é dado na arma adversária e até as partes da lâmina que devem se colidir. Isto é, a ponta de quem ataca com a base de quem defende. A resposta é o movimento seguinte. Se a parada é a defesa, a resposta é o contra-ataque propriamente dito. É um movimento bem simples, mas ele tem que ser preciso e ágil, porque senão o oponente ele consegue recuperar a defesa dele. Você simplesmente estica o seu braço para pontuar no peito. O movimento seguinte é a flecha, que é um dos mais arriscados. Ele é um golpe ultra ofensivo. Você posiciona sua guarda e começa a correr em direção ao adversário para executar esse golpe. É normalmente utilizado como um último recurso, ou para pontuar ou ludibriar o oponente e pontuar no contra-ataque. Depois vem a balestra, que também é um movimento arriscado. Ele é uma estocada com um pulo e termina num afundo. Você, como diz a descrição, você vai dar um pulo, meio que correndo na direção do adversário, e esticar o braço para tentar pontuar, e depois você cai na posição de afundo. É bem arriscado, porque você pode ficar bem indefeso depois do ataque, mas às vezes pode ser útil, às vezes principalmente para surpreender o adversário. O destaque, ele é um movimento mais plástico e consiste em você ludibriar o seu adversário. Você finge que vai atacar em uma região e depois você vira a arma branca, não necessariamente espada, e ataca em outro. E por último, tem o contra-ataque. Tecnicamente não é movimento, é mais uma definição de como seria considerado um contra-ataque, que se refere a qualquer ação válida que seja posterior a um ataque adversário. É uma definição meio ampla, mas o importante é distinguir esse do ataque simultâneo.